Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter e nesse vídeo ter que tratar sobre um assunto chato, mas que virou pauta e muito repercutido no internacional. A reunião no Conselho Deliberativo que acaba de ter negada a possibilidade da diretoria colorada, pelo menos neste momento, ou nos moldes que foi apresentado, conseguir as famosas debentures, ou uma troca da dívida colorada. A votação foi apertada, mas ela foi rejeitada. E o Inter passou até por alguns momentos bem constrangedores, mas que não surpreende ninguém no seu Conselho Deliberativo. Gente, vamos lá. Reunião no Conselho Deliberativo do Inter, histórica, para votar debêntures. Eu já vou tirar toda a explicação, mas antes, saiba o seguinte. O Inter tem 339 conselheiros que podem votar e estão aptos para votar. Recorde, 320 foram votar. Teve uma mobilização absurda, tá? Gente sendo buscada de Uber, assim, olha, mobilização geral. Se fosse campanha política normal, nem poderia, porque aí é crime eleitoral, né? Ir buscar o cara na casa para ele votar, então fizeram movimentação de todos os lados. Apertadíssima a história. 161 conselheiros votaram não, 159 conselheiros votaram sim. Ou seja, ganhou não. Que não, o Inter não pode fazer as debêntures. O que é debêntures? Eu vou tentar explicar da maneira mais simples. Se você quiser uma maneira mais técnica, pode procurar. O Inter soltou até no site oficial matéria sobre isso. Mas basicamente é pegar um empréstimo com investidores com juros mais baixos do que o Inter está pagando para o banco atualmente, e com este empréstimo pagar a dívida bancária e aí depois pagar esses investidores com juro mais barato. É uma troca de uma dívida para outra. Tu está devendo para banco, tu vai dever para alguns investidores que vão te emprestar o dinheiro. O que esses caras ganham? O juro que tu está pagando para eles. O juro é maior do que eles teriam essa grana investida em algum lugar, mas é para o Inter muito melhor do que está pagando hoje para o banco. Deu para entender? Resumidamente, o Inter pegaria 200 milhões de reais, tá? O Inter, 30% da dívida atual do Inter hoje, tá? O Inter diz que com esses 200 milhões, que provavelmente viriam à vista de alguns investidores, não seria só um, ó, só chegando lá nos bancos, tu aplaca assim, cara, no mínimo 240, 250 milhões de dívida, assim, ó, pá, dá 200, é como se liberasse, aí só aí tu já tem um ganho uns 40, 50 milhões de reais. Só que tem uma questão importante, que é a diferença do juro. Há quem diga que pode chegar até 150 milhões de reais de alívio no juro. Mas uma previsão otimista é que nos 5 anos que o Inter vai ter que pagar para os investidores, representaria só em juro bancário uma economia de 120 milhões de reais. Vamos botar no mês, reduziria em 2,5 milhões de reais o que o Inter paga para os bancos todos os meses de juros bancários. Só que aí tá perguntando, como é que um negócio desse não passou? Como é que uma situação dessa maravilhosa não passou? Tu vai aliviar, tu vai pagar o mesmo valor e vai ter menos juro, né? Tu tá pagando para o banco, vai pagar para o investidor. Tu vai pegar o dinheiro do investidor, vai tocar para o banco e esse banco vai ter pago a dívida aqui, aí a tua dívida agora é menor. Tem várias questões. E tem a questão que é mais falada e tem a questão que para mim no bastidor é a mais plausível que não passou. A informação mais falada é o fato do estádio Beira-Rio ser usado como garantia. É óbvio, como toda negociação, tu dá garantias. E tem 4 garantias. O Inter está dizendo que o Beira-Rio é a última garantia. Basicamente é o seguinte, ó, o Inter diz assim, cara, se eu não pagar a dívida, primeiro que não é tão simples assim, tá? Se o Inter não pagou essa parcela, atrasou uma parcela, na próxima vem as 2 parcelas e mais uma multa por ter atrasado aquela lá. Então o Inter não pode ficar deixando de pagar. Mas vamos lá, o Inter deu um calote no cara, não pagou nada, não pagou a dívida. Eles têm a receita, eles podem entrar na justiça e pegar a receita do quadro social. A quadro social é a principal, tá? Seria a primeira que o Inter mais fala, olha, é só pegar aqui, quadro social dá tantos por mês, eles pegam e bloqueiam esse valor. O Inter pagaria 5 milhões de reais por mês para esses investidores, tá? Ao longo do tempo que tem que pagar. E aí o Inter diz, se o Inter não paga, passou 5 anos e o Inter não pagou, eles pegam e bloqueiam a receita. Ou, tudo bem, só que tem 4 itens. O último desses itens é o estádio Beira-Rio. E aqui tá a polêmica. Vários conselheiros disseram assim, não, nós não podemos alienar o Beira-Rio. Nós não podemos colocar o Beira-Rio, porque se não pagar, se o Inter não pagar esses credores, os caras podem bloquear o Beira-Rio. Por que se coloca o Beira-Rio? Porque o juro fica mais barato. É óbvio que quem tá do outro lado, que tá emprestando 200 milhões de reais pro Inter, é malandro.
Se o cara faz a situação, bloqueia a receita quadro social, receita de bilheteria, ou tenta alguma questão de patrocínio, receita da Globo, tá tudo meio comprometido, né? Já com esses empréstimos. Mas tá, dá pra tentar desalienar? Cara, pensa uma coisa comigo. O que dá repercussão? O que o Inter ia correr? Se ele chega e aciona, e ele pode acionar, o Inter diz, é a última, mas ele poderia tentar passar isso pra frente o Beira-Rio, tá? Chega e aciona e diz assim, imagina a manchete pro Inter, o Beira-Rio está alienado, o Beira-Rio está, como é que a gente fala, penhorado, por conta de uma dívida de 200 milhões. O Beira-Rio vale mais de bilhão, né? Se a gente for numa conta óbvia, mas ninguém vai comprar o Beira-Rio. Só que isso geraria uma manchete ruim. E os conselheiros disseram, não, eu não posso botar isso aqui. Se chega ao ponto de chegar no Beira-Rio, imagina a confusão que vai dar. A gestão, um lado diz, não, mas é que eu preciso botar o Beira-Rio para diminuir juros e tudo mais. O outro diz, não pode o Beira-Rio. Só que tem uma questão que é extremamente relevante e que não está sendo muito falada. Eu vi uma pessoa falar, que eu falei hoje no Debate Raiz ao meio-dia, tá lá, falei no Debate das 7 também, mas tá lá gravado. O presidente Giovanni Luiz, que é um cara que está na história do Inter, porque foi ele que fez a reforma do estádio Beira-Rio. O Giovanni Luiz disse assim, não, o problema não é só esse. O problema é que o Inter só tem um plano para as debêntures. Só que não tem um plano para diminuir a receita com despesa. Basicamente, o que o presidente disse? Em 2 anos, se a gente continuar gastando mais do que ganha, em 2 anos a gente vai ter mais uma dívida, só vai ter trocado a dívida e vai ter aumentado, porque em 2 anos vai continuar igual. E aqui vem uma questão importante, que pouca gente está falando, mas que pesa demais nessa situação, e agora lembra que eu disse, tem o que eles falaram no microfone, que é o estádio Beira-Rio, mas tem a segunda situação. Basicamente, o empréstimo é pego agora, 200 milhões, viriam agora, nos próximos dias. Durante todo 2025, o Inter basicamente não pagaria essa dívida. O Inter pagaria o juro dessa dívida, que é um valor bem menor. A partir de 2026, 5 milhões por mês para esses investidores. Só que ao longo de 5 anos, 26, 27, 28, 29, 30. A gestão do presidente Barcelos termina em dezembro de 26. O que o Inter está dizendo? Bom, é muito confortável para o presidente Barcelos. O que o Inter não? O que um outro lado está dizendo? É muito confortável para o presidente Barcelos. Libera agora 200, pega 200 milhões, paga a dívida, libera 2,5 milhões por mês do pagamento que tem para o banco. Ao invés de pagar o banco, vai pagar esses investidores. 2,5 milhões a mais na sua conta. No primeiro ano, ele não vai pagar só o juro, não vai pagar nem isso. Não vai pagar os 5 milhões, o primeiro ano é de carência, todo 2025 não precisa pagar a dívida efetivamente, paga só um jurinho ali. E aí, alivia a dívida em 200 milhões de reais, recebe novamente um crédito, como se fosse um crédito no cartão de crédito, pagou a fatura, abriu, gasta esse valor, e ele vai poder gastar, vai poder investir, vai poder fazer time e tudo mais. E aí, sabe o que acontece? Em 2026 ele começa a pagar a conta, é o seu último ano, ele paga 26, aí 27, 28, 29 e 30 vão ser para outros presidentes pagarem. Vão ser para outras pessoas pagarem. Ou seja, vai jogar para lá. É por isso que o presidente Barcelos disse, olha, não é só o plano de debêntures. Tá bom, apresentou debêntures, mas me apresenta um plano aqui que tu vai gastar e vai equilibrar as contas, porque sabe o que vai acontecer? O Inter vai liberar esse valor da dívida, vai ter um ano de pagar, vai contratar um monte de jogadores, vai fazer um time bom, talvez aumenta muito a chance da gestão ganhar, e a gestão ganhando é o Inter ganhando, não tem dúvida disso, só que aí depois, quando voltar a começar a pagar esses 200 milhões, tu aumentou a tua dívida. Porque tu tem um baita de um time para pagar, porque tu aumentou o teu valor né? Hoje a folha tá lá 14 milhões, vai para 20, vamos supor, tô só colocando uma situação aqui, porque o Inter vai ter poder para pagar, porque não tá pagando o banco, só que em 26 começa a pagar esse valor, essa folha, e pagar ainda mais as debêntures que tu tem que pagar. E isso pesou demais na situação, isso pesou demais na avaliação. Então assim, saiba, foi negado. Se tirarem o Beira-Rio da jogada e tiver um plano mais sólido, de dizer, olha, nós vamos pegar esse valor para pagar contas realmente, não vamos fazer novas contas, como de alguma maneira é a acusação que aconteceu, o Inter pagou conta com aquele dinheiro da Liga Forte, né, que vendeu por 50 anos os direitos que o Inter vai ter que pagar. O Inter pagou contas, mas daí liberou crédito, contratou um monte de jogador, bons jogadores, tudo mais, mas contratou, e tem gente que não concorda com isso, porque essa conta vai ficar para os outros presidentes pagarem. Aqui vem uma questão importante. Então você entendeu? Se refizerem o plano sem o Beira-Rio e com um plano
mais pra frente pra votação, aí tem chance de passar. Hoje não passa. Enfim, alguma coisa precisa ser feita. Eu vi vários conselheiros dizendo, olha, é que alguma coisa precisa ser feita. Não adianta, o Inter do jeito que tá, não vai, o Inter tá inviabilizado, entendeu? O Inter tá inviabilizado, o Inter não tem mais manobra. Isso é puramente verdadeiro. Eu preciso terminar aqui com um episódio lamentável da noite. Não é novidade, quem conhece o ambiente colorado sabe disso, o ambiente político. Roberto Melo, candidato à presidência do Inter, ex-vice-presidente de futebol, estava falando na tribuna, começou a falhar o microfone. Não foi captado isso, mas quem estava lá disse que o Roberto Melo, eu vou colocar teria, infelizmente, porque eu não estava lá, então não posso acusar, mas a informação é que o Roberto Melo teria dito que teve a falha no microfone, ele disse que ele não pagou nem o técnico de som. Ele, no caso, o presidente Barcelos, como quem diz, até isso está atrasado e por isso que falhou a situação. E aí o presidente ouviu isso e aí já fica um pouco mais claro, porque deu para ouvir ali na transmissão, você está vendo aí. Último conselheiro inscrito, conselheiro Vitor Hugo Loreto Saideles. Senhoras e senhores, por favor, por favor. O presidente falou, eu não paguei porque eu tô pagando. Ele não falou isso, ele falou, eu tô pagando o Nico Lopes e o Edenilson. Eu tô pagando o Nico Lopes e o Edenilson. O Nico Lopes não foi contratação do Roberto Melo. O Nico Lopes foi contratação do Carlos Pellegrini. E o Inter até depois vende ele bem, tá? Mas enfim. E o Edenilson foi contratação do Roberto Melo. Mas de fato, na gestão que o Roberto Melo era vice-presidente, o Inter não paga nenhuma dessas dívidas, fica mais pra frente, quem paga é o presidente Barcelos. E aí, o Roberto Melo rebate essa declaração do presidente dizendo: tu não ganha nem gauchão, tu não ganha nem gauchão. O Melo também não foi muito vencedor quando foi vice-presidente de futebol, você pode dizer que estava saindo da Série B, mas também não ganhou muita coisa, tá? Chegou à final da Copa do Brasil, mas não ganhou. Enfim, o fato é, gente, os dois estão errados, né? Os dois estão errados. O Melo em cornete, o presidente revidar e falar isso, e aí fica uma esculhambação e o Inter, que se exploda. Mas, infelizmente, esse é o ambiente que nós estamos presenciando no Internacional. Esta é a dura realidade colorada. E aí, o que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.